Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área! Língua portuguesa, 8º ano, né? Já pegou seu lápis? Já pegou sua caneta? Já pegou seu caderno? Isso aí, bonitinho! Bora lá anotar tudo, hein? Anotando aqui o que é o nosso conteúdo da aula, como é que se desenvolve. Tudo isso notadinho, hein? Vamos utilizar lá, além da visão e a audição, também colocar o nosso cérebro para registrar, escrever. Né? Então, utilizar várias partes do nosso cérebro aí nessa aula nossa, para efetivamente nós alcançarmos o aprendizado. O que nós vamos ver hoje, então? Nós vamos analisar e utilizar as formas e composição dos gêneros jornalísticos, da ordem do relatar, da ordem do argumentar, das entrevistas, a fim de compreender a estrutura composicional desses gêneros. Nós vamos falar, efetivamente, dos textos informativos. Isso mesmo, os informativos. Para começar, vamos ler uma tirinha aqui. Estou aqui nesse computador sofrendo nas redes sociais, enquanto poderia estar no jardim, sofrendo nas redes sociais pelo celular. É claro, a tirinha ela é irônica, é humorística, né? Então tá ali a Joana, né, reclamando, a personagem, a Joana, reclamando que está sofrendo na rede social em casa, que não podia estar no jardim. O que acontece? Você quebra a expectativa. E aí tá o humor, né? Imagina uma questão dessa. Qual é o humor? Onde está o humor na tirinha? O humor está na quebra da expectativa entre o segundo e o terceiro quadro. Não é? No segundo quadro que está falando ali, que está sofrendo, eu estou aqui, e daí ela fala que eu podia estar no jardim. E daí fala, olha, bom, o jardim está lá fora, né? Está fechado? Não, ela está no jardim com o celular. Quebra a expectativa e entra a graça. Mas e aí, você se identifica com isso? Será que você é muito diferente da Dona Joana ali? Ou não? Hoje aí todo mundo tem um celular, tá ali, né? Quando pode, senta, já vai ver uma mensagem, ou aí alguém tá lá em casa fazendo a aula, eu queria estar em tal lugar, e depois vai para tal lugar, mas tá com o celular na mão, né? Não tá muito diferente disso não, Dona Joana aqui. E agora com vocês a pergunta para você pensar aí. Com que idade foi criado o seu primeiro perfil numa rede social, hein? Já pensou? Foi você ou os responsáveis por você que criaram o perfil? Você já tem perfil em rede social? Você é do 8º ano? Eu acho que boa parte de quem está me assistindo aí do outro lado já tem um perfil em uma rede social. Né? Uma rede social qualquer que você imagine, não precisa ser uma só, né? Em qualquer rede social ali. Mas será que quem criou esse perfil foi você? O responsável por você, ele sabe que você tem esse perfil? Vamos ver lá então aqui um texto e falar sobre o texto informativo para retomar essa discussão. Um texto de caráter informativo tem como objetivo principal informar o leitor sobre um determinado assunto, expondo e esclarecendo qualquer dúvida em relação ao tema. É uma produção textual direta e objetiva, em que seu autor faz uso da escrita em prosa, com aspectos de uma linguagem clara e de fácil entendimento. Então aqui o texto informativo é isso, o foco dele é informar, ele está em uma linguagem clara, é objetivo, ele vai estar em prosa, ou seja, ele vai ser organizado em parágrafos. Essa é a ideia de um texto informativo. Nós vamos ler então agora um texto informativo sobre, olha lá, o uso das redes sociais pelas crianças e adolescentes. Acompanhem comigo. Reportagem do site lunetas.com.br. Eu, criança virtual. Os principais desafios e as potencialidades envolvidas na atividade de crianças presentes nas redes sociais. Levante a mão quem nunca se derreteu com um vídeo de uma criança fofa na internet, principalmente nas mídias sociais. A espontaneidade e a criatividade delas encantam e podem gerar muito engajamento nas redes. Embora a maioria das plataformas estabeleça a idade mínima de 13 anos para a criação de um perfil. Cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos eram usuários de internet e ativos em redes sociais em 2018, segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil.
O estudo identificou também uma presença maior de meninas nas redes sociais. 51% das usuárias tinham perfil no Instagram, frente a 40% dos meninos. Já o Snapchat foi mencionado por 29% das meninas e 18% dos meninos. Então, nós iniciamos a leitura do nosso texto informativo com essas ideias, trazendo essas primeiras informações aqui. Então, os desafios e potencialidades envolvidos na atividade, começou discutindo ali, ele vai trazendo como as pessoas gostam de ver crianças na internet. E daí ele traz aqui, olha, as plataformas colocam uma idade mínima, 13 anos. Daí ele vem trazendo para cá outra ideia, ó, de 9 a 17 anos eram 20 milhões de crianças e adolescentes, lá em 2018 ainda. Então, hoje é outro número, hoje é outra característica, mas a pesquisa estamos falando em 2018. Né? Daí ele vem trazendo outras informações para nós. Perceberam que a linguagem é clara? Ela é direta? É uma linguagem formal? Né? E outra característica, ela está informando bastante dados para nós. Né? Vamos continuar então agora numa atividade? Todo o texto informativo traz informações a respeito de um fato. Segundo o trecho lido, qual era a quantidade de crianças e adolescentes ativos em redes sociais no ano de 2018? Havia mais perfis de meninos ou de meninas? Você ficou espertinho? Lembra que eu falei? Anota! Eu acabei de falar de novo ali, hein? Bom, eu fico aqui, você fica aí, vai fazendo lá e a gente já volta, hein? E aí, meu querido? E aí, minha querida? Vamos para a correção? Eu espero que tenha terminado, né? Porque deu tempo aí. Vamos ver lá, então. Qual era a quantidade de adolescentes? Havia mais meninos ou meninas? Vejam só, então. Havia cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos como usuários da internet, ativos em redes sociais em 2018. E a maioria dos perfis era de meninas, né? Lembrando que aqui, por enquanto, nós vimos, ele fala em geral, ele não está falando em qual rede social especificamente.
Depois ele desenvolveu o texto lá, ele falou de 2 redes sociais, Instagram e Snapchat, que falou, olha, mesmo assim, essas 2 redes sociais, nas 2 as meninas estão em maior quantidade. Em outras redes, nós não sabemos por enquanto. Se a notícia vai desenvolver ou não, se a reportagem vai trazer ou não esses dados, nós não sabemos ainda. Né? Mas as primeiras informações são essas que nós temos. Então, você aí, menina, saiba que você faz parte da grande maioria que está nas redes sociais hoje. Então, a maioria que está nas redes sociais são de meninas, segundo essa pesquisa lá de 2018. Vamos continuar então a leitura? A pesquisa ainda apontou que o uso de redes sociais por este público está associado a uma série de benefícios, como acesso à informação, consolidação de canais de expressão e de valorização das identidades, estabelecimento e manutenção das relações. Vejam, aqui está fazendo um contraponto. Olha, as redes sociais têm um limite de idade, mas já temos tantas pessoas, 20 milhões de crianças e adolescentes na internet. Daí ele falando, mas não é só problemas, né? Traz algum benefício, segundo a reportagem? Traz, né? Então, consolidação de canais de expressão, ou seja, de ter um local para ter a expressão desse jovem, né? A valorização das identidades e a manutenção de relações. Essas relações, lembrando, virtuais. Nem sempre, né, você vai ter a relação virtual que você tem e você traz ela para o concreto, né, para o mundo físico. Provavelmente você tenha algum amigo que seja só da rede social. Ou talvez você tenha mais pessoas que tenham contato diariamente em rede social do que no mundo físico à sua volta. Continuemos a leitura. Assim como os adultos, as crianças estão desenvolvendo uma identidade virtual ao escolherem o que e como compartilhar, o que consumir e quem seguir. Tem a chance de produzir conteúdo, aprimorar sua capacidade criativa e propor discussões sobre os temas que a cercam. Por outro lado, os influenciadores mirins também estão sujeitos a situações de superexposição e cyberbullying. Quando fala de influenciadores mirins, são os canais, né, dos youtubers, os youtubers mirins, que está cheio, né, na internet. E eles têm um foco lá, o público voltado para as próprias crianças. E muitas das vezes, né, eles acabam, por causa da sua superexposição, o tempo inteiro falando as coisas, mostrando, eles também estão expostos ao quê? A situações como o cyberbullying. Então, um bullying que é provocado contra eles por motivos diversos, né, que podem ter ali. Vamos agora para a atividade 2. De acordo com o trecho da reportagem Eu Criança Virtual, que acabamos de ler, quais são as potencialidades e os desafios com as quais as crianças que desenvolvem atividades na internet se deparam? Vai respondendo aí, eu fico aqui, já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu caro, e aí, minha cara, vamos fazer a correção? Já fizeram? Claro que já, né? Deu tempo, é óbvio. Vamos lá, então. Desafios e potencialidades que a rede social, a internet traz para as crianças e adolescentes. Então vejam lá, as potencialidades são o acesso à informação, consolidação de canais de expressão e de valorização das entidades, assim como a chance de produzir conteúdo, aprimorar a capacidade criativa e propor discussões sobre temas que a cercam. E os desafios são a própria superexposição e o cyberbullying. Então vejam que isso está dentro de um texto informativo. O texto está informando para nós, trazendo ideias para que a gente consiga raciocinar, desenvolver o nosso próprio, depois a nossa própria ideia sobre aquilo que nós estamos lendo. Por isso que é importante nós termos acesso a textos informativos em geral, porque eles vão trazer para nós, ampliar o nosso repertório sociocultural. E o que vem a ser o repertório sociocultural? É o conhecimento que nós temos de mundo. É aquilo que você conhece. É aquilo que eu conheço. Então, quanto mais informações eu tenho, mais possibilidades de ser crítico em relação a elas e ao que está à minha volta, eu abro também essa possibilidade. Mais crítico eu serei. Então, eu consigo pensar de maneira mais crítica. Isso lendo os textos informativos. Claro que não só eles, né? Vamos dando continuidade aqui. Então lá, criança virtual. Para a presença da criança na internet. Para a doutora em psicanálise Carol Lopes, autora da página Infância e Parentalidade, a criança só deve ter acesso àquilo que seus pais lhe dão acesso. Para usar as redes sociais, ela precisa de rigorosa supervisão e atenção constante de pais, responsáveis, educadores e rede de apoio. Então, uma coisa muito importante que o texto traz, o texto informativo trazendo, é a fala de uma especialista, veja, uma doutora na área, né? Então, ela fez universidade, fez a pós-graduação, né? O doutorado é uma pós-graduação que faz depois da universidade, então ela tem um conhecimento muito grande sobre a área. Então, a gente pode dizer que ela é uma autoridade. Quando eu trago uma autoridade, eu trago uma discussão ali que vai deixar meu texto dar mais credibilidade para ele. É claro que os dados sempre são melhores que a ideia de autoridade, mas é importante também para o texto. E olha uma coisa interessante, uma criança tem que estar na internet somente com acompanhamento do seu responsável. O responsável tem que saber tudo o que está ocorrendo na internet, para evitar problemas como cyberbullying, a superexposição, entre outras coisas mais que podem ocorrer. Continuando lá então, muitas vezes os pais focam em limitar o tempo de tela dos filhos, mas ainda mais importante é saber qual conteúdo estão acessando e como lidam com o material acessado. A psicóloga ainda alerta que os pais são os principais influenciadores das crianças e têm papel fundamental para potencializar e nutrir a autoestima e a autoconfiança dos filhos. A autora aqui, os autores desenvolvem e continuam trazendo a importância do pai, da mãe, do responsável saber o que está ocorrendo na internet. Não só organizar o tempo, mas saber o que está sendo assistido, o que está sendo acessado ali. Belezinha? Vamos agora para a atividade 3 ali. Então, para refletir. Na sua opinião, as redes sociais ajudam ou atrapalham quando se trata da autoestima e da autoconfiança de crianças e adolescentes? Explique essa ideia tua, hein? Lembre-se, é uma opinião, é uma resposta pessoal, não vai ter a mesma entre todos ali. Aí do outro lado, e nem, talvez não seja nem a mesma que a minha, mas daqui a pouco a gente volta. Fique aí, a gente já volta, hein? Vai lá, vai!
Vamos lá para a correção? Acompanhe comigo então na tela ali a questão, né? Que está ali então, que nós temos. Então a resposta, ela é pessoal, né? Mas de maneira geral é importante que a criança e adolescente sempre tenham acompanhamento do responsável a utilizar as redes sociais. Então, de maneira geral é importante saber isso. É um acompanhamento de um responsável. O responsável saber o que está mexendo, o que está falando. Claro que, mas eu quero ter a minha privacidade. Eu até entendo a ideia da privacidade da criança e adolescente, mas vocês, adolescentes, têm que entender também da responsabilidade que os adultos têm sobre a criança e adolescente. E o Estatuto da Criança e Adolescente traz essa responsabilidade para os pais ou responsáveis diretos. Então, por isso que eles têm que saber. É importante que eles se informem, né? Não fiquem escondendo o que você acessa ou o que você não acessa. É muito importante essa discussão entre famílias para debater isso, né? Olha que coisa interessante aqui. Esse livro, A Face Oculta, de Maria Tereza Maldonado, ele narra a história de Luciana, uma adolescente de 13 anos que fica imersa nas redes sociais, afastada do mundo real, devido à sua baixa autoestima e autoconfiança. Nesse livro, ela começa a sofrer bullying, no mundo, na escola, no mundo que ela está frequentando. E ela entra nesse mundo virtual e ali ela é outra pessoa, ela consegue viver outra vida. Então esse livro tem na biblioteca da sua escola, ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático. Procure lá, é muito interessante, é uma ótima dica de leitura que vai discutir a respeito do que nós estamos falando nessa aula. E o que a pesquisa mostra então sobre a autoconfiança, e a autoestima de crianças que exercem atividades na internet? Segundo a TCI Kids, postar na internet vídeos ou músicas de autoria própria é uma atividade realizada por 31% de usuários entre 9 e 17 anos. Contudo, as crianças e adolescentes compartilham muito mais conteúdo do que produzem. 46% compartilham imagens que não foram feitas por eles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos retomar o que nós vimos. Nessa aula, então, fizemos a leitura de uma reportagem sobre as crianças que desenvolvem atividades nas redes sociais. Essa temática surgiu da divulgação da pesquisa realizada com crianças e adolescentes brasileiros. Por meio da leitura, obtivemos informações sobre as potencialidades, como acesso à informação e possibilidade de criar conteúdos e os desafios que essas crianças enfrentam no seu dia a dia, virtual como a superexposição e o cyberbullying. Inclusive, terminei falando com uma dica de um livro, uma leitura para vocês sobre o assunto. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!